Esse ano, meus pais desencarnaram. Minha mãe em julho e meu pai em abril. Ainda estou me recuperando, mas em relação a isso, estou bem. No entanto, um irmão que estava casado e se separou veio para nossa casa e com isso os problemas começaram. Hoje a convivência está terrível. Não tenho paz e digo que ando até com medo. Ele faz de tudo para me tirar do sério e ultimamente tem conseguido. Não sei até quando vou suportar. Sofro xingamentos, deboches, desrespeito e estou perdendo minha liberdade dentro de casa. Tenho um irmão caçula que pedi ajuda a ele e ele disse que não iria se meter porque o problema era meu. Tenho anos de doutrina e não consigo colocar em prática tudo o que aprendi e que tenho aprendido. Hoje, meu estresse está em nível altíssimo. Adquiri desidrose nas mãos e dermatite capilar. Não consigo me concentrar para realizar uma prece. E nos estudos, meus pensamentos estão presos nessa situação. Gostaria de saber se teria algo para me dizer. Estou me sentindo triste e fracassada. Abraços. Com vocês para ajudar o nosso Quer irmão. começar, Samia? No final você disse triste e fracassada. É isso? Então, é a irmã dele, né? Sim. Ela perdeu os pais, conseguiu superar essa dor imensa, mas ainda é muito recente, por mais que ela tenha lucidez e talvez por conta do conhecimento espírita ela esteja com um luto mais brando, suportando bem, ainda está um pouco fragilizada por dentro. E a vinda do irmão que saiu de um casamento, né, se separou, ao invés de somar, está prejudicando com certeza a vida dela. Se tudo isso que for falado for desse jeito mesmo, é o que a gente pode chamar de uma convivência tóxica, ou seja, uma convivência que faz com que nós nos sintamos mal, porque ele debocha, a convivência é horrível, e ela está adoecendo. E é isso que acontece mesmo. Porque o que acontece? Nós temos de um lado uma pessoa que está com problemas, que é esse irmão, e que não busca dominar as suas más inclinações, daí a importância, né, do conselho do Espírito da Verdade, não busca dominar as suas más inclinações, pelo contrário, joga tudo em cima da irmã, e ela, por seu lado, mesmo estando vindo do luto, ainda deve estar buscando não reagir da mesma forma. Ou seja, não partir para o bate-boca, para a briga, porque tem todo um conhecimento, toda uma reflexão em cima. Mas o que muitas vezes a gente faz nessas horas, enquanto cristão? A gente pega tudo aquilo, engole, fecha a boca e olha, nós viramos uma panela de pressão. E essa panela de pressão começa a querer explodir. Aí ela explode em forma de depressão, em forma de doenças que já estão, né? Nós vamos somatizando algo que nós engolimos, mas nós não conseguimos trabalhar. Nós estamos naquele processo que ainda nós não conseguimos ser como Jesus, que ouviu de tudo, aguentou de tudo e se permaneceu sereno. Nós não estamos nesse nível. Nós não estamos nesse grau de serenidade, mas nós não queremos agir como agiríamos antes. Aí a gente vira uma panela de pressão. Nesse momento, nós temos que buscar ajuda, para nós sabermos qual é o limite. É não responder e ficar ouvindo e ficar calado? É explodir e ser igual o irmão? Ou será que tem uma terceira saída? É nesse momento que nós precisamos de ajuda, de uma terapia, para saber qual é o limite que eu devo impor a essa pessoa que entrou na minha casa, que é o meu irmão, e não está me respeitando.
Como é que eu sei qual é o limite? Como é que eu faço isso? Uma terapia ajuda. O que Jesus fala? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ou seja, perseguir é fazer sempre, porque tem gente que apronta com a gente e vai embora. E tem gente que todo dia apronta. Quando a gente está pensando em perdoar, a pessoa apronta de novo, aí apronta de novo. É uma perseguição. Nesses casos, a pessoa não está nem em condições de ouvir nada. Então, onde só tem uma coisa para fazer, rezar, orar. E ele fala isso no amai os inimigos, quando muitas vezes eles estão dentro do próprio lar. Então, se apegue na oração por ele e por você também. Peça ajuda para você, que a espiritualidade ajude. Coloque o nome dele, que se ele não for. No trabalho de atendimento espiritual, se precisa, vá por ele, fazer um atendimento espiritual, caso haja influência espiritual fazendo com que ele tenha tanto prazer nisso, essa influência seja amenizada, porque ele está atraindo, geralmente, a gente atrai os iguais espiritualmente. Faça uma terapia para que você saiba como se comportar, e como agir e o que decidir. Isso vai clarear muito a sua mente. Desejo muito boa sorte para você. E não esqueça, nunca da oração. Todas as noites, é essa oração que vai te curar. Você vai se curar, vai adoecer de novo e vai se curar de novo. Mas a oração, ela é curativa para você. E você abre as portas para que a espiritualidade lhe ajude. Não consegue orar porque está muito mal, isso acontece, a pessoa não consegue orar, não consegue se concentrar numa leitura, não consegue, vai para o centro espírita, vai para o trabalho, e aquilo está constantemente na mente, é isso que acontece. Coloque, se não conseguir, uma música que te acalme. Às vezes, leitura, muitas vezes, não se consegue ler um livro, não se consegue ler. A gente está lendo e está lembrando. E quando você vê, você olhou em tudinho, mas não percebe o que leu. Então, música também ajuda demais. Uma música, sabe, Tim Vanessa? Aquelas músicas maravilhosas, quando você vê, já está em condições de fazer a sua oração. Então, terapia, atendimento espiritual, oração. E preste atenção no que vão te aconselhar na terapia. Eu queria dar as seguintes contribuições. Observe que o pai e a mãe desencarnaram, ou seja, você não tem mais ninguém na condição de comando para organizar a relação entre os filhos. E esse processo ele é razoavelmente comum. Na medida em que pai e mãe são retirados do circuito e os irmãos ficam, digamos assim, no mesmo nível de hierarquia, ocorre algumas vezes essas tensões, porque não há mais quem tenha a autoridade para determinar certos limites das condutas. E é o que está acontecendo com você. Pelo que eu entendi, você e seu irmão mais novo deveriam morar na casa com os pais. E quando ele se separou, ele foi para a casa dos pais também. Então, você morava com seu pai e sua mãe nessa residência, agora mora você e seus dois irmãos. Então, o que está acontecendo? A gente precisa reorganizar as questões não digo da hierarquia, mas dos limites de conduta dentro dessa casa. Porque senão as coisas vão ficar muito difíceis. Eu sei que seu irmão mais jovem, que você não deu a idade, disse que não quer se comprometer, mas infelizmente não vai ter jeito. Você vai ter que conversar com ele e dizer, nós vamos ter que fazer uma reunião familiar para resolver isso aqui. Não tem pai, não tem mãe para resolver, vai ter que ser reunião familiar, vai ser desgastante, mas vai ter que sentar os três e dizer, nós precisamos estabelecer limites para a nossa convivência, porque do jeito que está, a coisa não vai dar certo. E você coloque de maneira bastante objetiva e clara que você está insatisfeita com a conduta dele. Não poupe de dizer, porque não faz, eu estou me sentindo mal, está me incomodando, está me machucando, e aí você relaciona, só que você tem que fazer isso
sem ser uma lamentação. Não pode ser chorando, não pode ser se desesperando, gritando. Tem que ser assim. A nossa relação não está boa, você está se excedendo. Coloque coisas práticas. Não diga assim, está ruim. Diga, você fez isso que não foi legal, você fez aquilo que não foi bom. Enumere as coisas que ele fez e que estão incomodando você. Mas não perca a cabeça. Não pode ser gritando, se levantando do sofá e apontando o dedo no... Não vale. Tem que ser com serenidade para fazer isso, com calma, para poder tentar resolver. O que a Sâmia colocou é muito importante. Você vai precisar de um apoio de alguém para lhe ajudar a equacionar esse problema, como, de repente, provocar essa conversa, quais são as estratégias que você tem, porque se as tensões aumentarem dessa forma, vai chegar a um ponto que a convivência vai ficar insustentável. E aí alguma medida para conter isso vai ter que ser tomada. É chato isso pra caramba. Mas a gente tem que ter paz na vida. Como é que você não vai ter paz? Como é que você vai conviver com uma pessoa que está incomodando você desse tanto? Então, tem que ser estabelecido um limite nessa convivência. Tem que ter posto um limite. Só que esse limite não pode ser dito gritando, não pode ser dito desequilibrado, tem que ser dito, a gente vai precisar limitar as nossas ações, porque do jeito que está, não está legal. Eu não sei como é a planta da casa que você vive, mas se tiver 2 entradas independentes, uma proposta pode ser que um fique morando numa parte, outro fique morando na outra, para evitar os atritos, para evitar as discussões, os problemas que se possa ter. Porque se continuar dessa forma, você vai adoecer. Você já está doente. Já está doente, já está com problema de dermatite capilar, está com aquele outro problema que eu não entendi que era, acho que é nas mãos, né? Deve ser sudorese, não entendi direito o que era. Então, são problemas físicos que já estão dando para você sinais de que a convivência não vai tender a melhorar. Isso é que nem cárie. Uma vez estabelecida, ela não regride, ela só aumenta, ela só piora. Então, tem que ter uma conversa para tentar resolver. A busca de um terapeuta é importante, a questão da prece que a Sâmia colocou é importante. Como você diz que não consegue orar, ouvir música é muito interessante. Coloque música espírita. E aí vai aparecer um monte de autores bons, né, para você poder ouvir. Canta junto, para poder se equilibrar. E estar atento, porque se as coisas continuarem piorando, de repente medidas mais sérias vão ter que ser tomadas, porque ninguém vai conseguir viver 20, 30 anos nessa condição. Porque de marido a gente se separa, né, quando a situação está crítica. Como é que você vai se separar do seu irmão, que mora na mesma casa? Na mesma. E é que ele tem tanto direito quanto ela, né? Sim, ele tem o mesmo direito que ela. Então, vai ter que ser, de repente, vai ter que procurar aí um negociador, alguém que faça um trabalho de ouvir as duas partes e estabelecer um regramento de conduta. Talvez tenha que chegar nesse nível, se continuar. Elahá, só mais uma coisinha, eu gosto de passar para a questão da terapia, porque nós aqui conhecemos de uma forma muito resumida a história, né? Muitas vezes num parágrafo é resumido o que acontece. Apenas um psicólogo, um profissional da área vai saber se ele age assim, porque é o jeito dele, sabe? E que, por exemplo, uma conversa talvez ajudasse, ser sincera, né? Como ela já falou, com tranquilidade ajudasse, mas se ele tiver algum transtorno de comportamento, quanto mais a pessoa disser o que você faz está me fazendo sofrer, mais vai alimentá-lo, porque a pessoa que tem algum transtorno nesse sentido, em alguns casos, ela realmente o que ela quer é provocar o mal-estar no outro, é mais forte do que ela.
entendeu? Não estamos falando de maldade, mas de um transtorno de personalidade. Essa pessoa, ela vai passar pela vida de outras pessoas, machucando as outras pessoas com coisas sem graça, com deboches que vão humilhar, ofender e adoecer as pessoas, e a pessoa se sente bem exatamente com o resultado. Então, nesse caso, uma conversa às vezes só pioraria. Quem é que vai detectar o que o seu irmão tem? É alguém com quem você conversar, porque ele vai chegar no nível de detalhe que nós não temos aqui e vai te explicar, olha, a situação do seu irmão é essa, a sua conduta precisa ser essa. Se você agir ou deixar de agir de tal forma, ele vai começar a esfriar essa vontade de tentar te atacar. Entendeu? Então, busque um auxílio profissional nesse caso, que é muito importante também. Existe um ponto, viu? É que talvez todo esse comportamento seja intencional, né? Ele separou e os pais faleceram. Pode ser um comportamento intencional, de tornar a convivência insustentável.